Hoje a gente vai falar sobre a pressão arterial. Vamos entender um pouquinho mais o que é pressão arterial, o que é hipertensão, hipotensão. Vamos estudar um caso clínico, vou trazer um caso clínico aqui hoje. Então vamos lá, vamos começar. Pressão arterial é a pressão que o sangue vai exercer, né? Quando for bombeado pelo coração. A gente já falou sobre o coração bombeia o sangue para as nossas artérias. Vamos dar uma olhadinha aqui no coração de novo. Aqui a gente tem o sangue entra, né, pela veia cava superior, no átrio direito. Do átrio direito passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito vai para os pulmões. Dos pulmões ele volta para o átrio esquerdo. E do átrio esquerdo ele vai para o ventrículo esquerdo. E aí, do ventrículo esquerdo, o coração bombeia, né, como uma bomba, bombeia ele para a aorta. Então, a aorta é uma artéria, né, e a veia cava superior é a veia, uma veia. Então, o sangue chega no coração pela veia e ele vai para o resto do corpo pela aorta, pela artéria. E a pressão que o sangue exerce, que o sangue é bombeado nas artérias, pela artéria, é a chamada pressão arterial. E essa pressão, né, vai gerar uma tensão nos vasos sanguíneos, nos vasos arteriais. Então o sangue vai passar por esse vaso e vai gerar uma pressão, uma tensão nesse vaso. E como é que é medido essa pressão arterial, né? A gente mede a tensão que o sangue gera nas paredes do nosso vaso. Marco, o correto não seria aferir a pressão? Então, Pigos, vamos entender isso, né? Ortograficamente falando, né, pela língua portuguesa, aferir pressão e medir pressão são sinônimos, é a mesma coisa. Só que em termos médicos, né, os médicos não gostam muito de usar a medir pressão, eles preferem usar aferir pressão. Mas eu vou continuar usando medir pressão aqui e vocês aí podem continuar também usando medir pressão. Nada de termos médicos aqui, vamos continuar no popular que fica mais fácil de entender. Então, vamos medir pressão, né? Qual é o normal da pressão? O normal é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Esse mmHg significa milímetros de mercúrio. Mas o que é esse 120? O que é esse 80? Que números são esses? De onde você tirou esses números? Então, sístole e diástole. Lembra do vídeo anterior que eu falei sobre sístole e diástole? 120 miligramas de mercúrio é o PAS, é pressão arterial sistólica. O quanto de pressão o coração exerce quando ele bombeia o sangue, quando ele se contrai para bombear o sangue. E a diástole é 80 milímetros de mercúrio, que é a pressão arterial diastólica, que é o quanto de pressão o coração exerce ali quando ele relaxa. Então, a sístole 120 milímetros de mercúrio e a diástole 80 milímetros de mercúrio. O Marco já tem um vídeo aqui no canal onde ele explica melhor esse sístole e essa diástole. Acessa lá. Boa, Pingos, boa! Acessa aí o vídeo que eu falo sobre sístole e diástole, que vocês vão entender um pouquinho melhor como funciona a sístole e a diástole. Bem detalhado, tá? Então acessa esse vídeo aí. Vamos continuar aqui então. E aqui a gente vai falar de alguns conceitos importantes para a gente entender, né, essa pressão arterial. O primeiro conceito a gente já falou no último vídeo, que é o conceito de débito cardíaco. A quantidade de sangue que o coração consegue bombear por minuto, que tá aí no valor de 5 a 6 litros por minuto. Esse valor é em repouso. Quando você faz uma atividade física, aumenta a sua frequência cardíaca, esse valor tende a aumentar. E aí, a frequência cardíaca, então, como eu já falei, é a quantidade de vezes que seu coração bate por minuto. Se você quiser aferir aí, conferir essa frequência cardíaca, medir essa frequência cardíaca, você pode ver aqui na linha da sobrancelha, com esses dois dedos aqui, né? Na linha da sobrancelha, aqui ó, no pescoço, você vai sentir o seu coração batendo, o seu sangue pulsar pela sua artéria. Para vocês terem uma ideia, né? Você não pode medir. Muita gente mede assim, né? O pessoal que não sabe, mede com o dedão. O dedão tem artérias também. Então, você consegue sentir o batimento cardíaco do seu dedão.
Então você não vai ter uma aferição, uma medição precisa. Então, para medir, 2 dedinhos, bota aqui. E aí você consegue medir, marca um minutinho no relógio e vai contando. 1, 2, 3. Tem que estar entre os 60 a 80 vezes por minuto. E aí temos também o aumento do débito cardíaco, que é a frequência cardíaca mais o volume de ejeção. O volume de ejeção é quanto de sangue sai em uma única batida, né? E aí tem essa conta aqui que eu já falei do último vídeo, que é o débito cardíaco, que é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. A gente tem também a resistência vascular periférica. O que é isso? A resistência que o seu sangue exerce naquele vaso, naquela artéria. Para ter mais uma noção melhor aqui, ó, vamos supor o milkshake do Bob's, de ovo maltine, tá? Bastante ovo maltine dentro do milkshake. Se você bebe esse milkshake com um canudinho pequeno, você vai fazer muita força para puxar esse milkshake. Se você usa um canudo grandão, né, com uma espessura grande, maior, você consegue puxar esse milkshake de maneira muito mais fácil. Marco, me deu vontade de tomar um ovo maltado do Bob's, mas tem que ser Bob's, hein, o original. Calma, Pingos, calma, vamos devagar, sem milkshake de ovo maltine aqui, vamos continuar o vídeo. Então, isso vai gerar 2 condições. As artérias com calibre reduzido, chamados de vasoconstrição, e artérias com calibre aumentado, a vasodilatação. Marco, agora dá para explicar o que é hipertensão e hipotensão? Vamos ver isso então, Pingos. Hipertensão e hipotensão. Vamos começar pela hipotensão. A hipotensão é a queda da nossa pressão arterial. A gente já viu que pressão arterial é a pressão que o sangue vai exercer ali quando ele é bombeado pelo nosso coração. E abaixo de 100 a 70 milímetros de mercúrio já é considerado hipotensão. E ela pode ser gerada por quê? A vasodilatação e também pela hipoglicemia. A hipoglicemia é quando a gente está em jejum. Quando a gente fica em jejum, a gente não está ingerindo glicose e a gente tem falta de glicose e de oxigênio no nosso sangue, né? E aí isso vai gerar uma diminuição dos batimentos cardíacos. Por quê? Porque o coração ele é um músculo e ele precisa de bastante glicose e de bastante oxigênio. Ele é um músculo que trabalha 24 horas ali. Com essa diminuição de glicose e de oxigênio, a gente vai ter uma diminuição da frequência cardíaca, dos batimentos. Ele vai diminuir os batimentos para tentar não parar. E aí isso pode gerar desmaio. Tô só fingindo desmaio mesmo, só pra ver se o Marco me leva pra tomar um milkshake do Bob's. Pingos, vamos com calma, cara. Vamos com calma. Nada de milkshake, espera. E aí a gente tem também a hipertensão. A hipertensão é o aumento da pressão arterial. Aí a gente está falando acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. E a constância disso, a constância desses números, vamos supor que a pessoa mede a pressão todo dia dá isso. 140 por 90, 139 por 90. Isso já é considerado um caso de pré-hipertenso. O paciente já é pré-hipertenso. E os sintomas dessa hipertensão: dores no peito, tontura, dor de cabeça, visão embaçada. Ela pode ser gerada por vasoconstrição ou o aumento de sódio na dieta. Você está fazendo uma dieta com muito sódio. E isso vai fazer com que a osmose, vai fazer com que a água entre no seu sangue, na sua corrente sanguínea, para tentar diluir esse sódio. Você está comendo muito sódio. O sódio vai aumentar no seu sangue. E aí a gente aprendeu, né, que a osmose vai fazer com que esse sangue seja diluído. Como? Jogando água. A osmose é a passagem de água para dentro da célula, para tentar diluir esse sódio. E aí, com mais água dentro do nosso sangue, vai ter um aumento do volume sanguíneo. E isso vai fazer com que o coração tenha que bombear com mais força o nosso sangue, para fazer passar mais sangue, né? Mais nutrientes. Ele está aguado, vamos dizer assim, né? É como se você pegasse o milkshake. Pingos, calma. É como se você pegasse o milkshake do Bob's, de ovo maltine, e tirasse o ovo maltine. Quando você tira ou diminui a quantidade de ovo maltine, talvez você consiga usar esse canudo aqui. Não precisa mais desse canudo. Então, a gente tem um problema
né? Porque o vaso não vai mudar de tamanho, o que vai mudar é a consistência do seu sangue. E aí o coração vai precisar bombear com mais força, e aí isso aumenta a força de contração do seu coração e gera hipertensão, aumento da pressão arterial. Marco, como o nosso corpo regula essa pressão arterial? Vamos ver, Pingos, vamos ver a regulação, a pressão ela é regulada, né? A gente tem lá, então, nossa aorta, nosso arco da aorta. Esse arco da aorta vai descer, a gente tem aqui a parte torácica da aorta, e aqui embaixo a gente tem a parte abdominal da aorta. E aqui em cima ela se divide, e aqui eu quero mostrar para vocês que ela vai se dividir aqui em cima e vai ter o tronco bronquioencefálico, que vai virar lá a carótida comum direita, né? E o arco da carótida comum esquerda. E a gente vai ter aqui os barroreceptores, que eles ficam localizados aqui, na carótida. Tá vendo? Esses são os barros receptores aqui na carótida. E também vamos ter barros receptores aqui no arco da aorta. No barroreceptores aórticos. Eles estão aqui, ó. E aí, como é que isso vai interferir? A gente vai ter lá os receptores, que vão estar presentes nesses vasos. Se a pressão aumenta, né, ele vai evitar a oscilação da pressão arterial. Se a pressão aumenta, ele vai perceber, ele está sempre de olho, ele é como se fosse um vigia, ele está sempre de olho, em minuto a minuto, ele está olhando sempre, e aí ele vai avisar o sistema nervoso central, o trato solitário, para ser mais exato. O Marco já fez um vídeo aqui no canal sobre o sistema nervoso central. Na verdade, ele tem uma playlist inteira só sobre o sistema nervoso. Acessa lá! É isso mesmo, Pingo. Já fiz vídeo sobre o sistema nervoso central, tem playlist sobre o sistema nervoso, acessa lá. E aí ele gera uma resposta desse sistema nervoso central, que vai ativar o sistema nervoso autônomo. Também já fiz vídeo sobre o sistema nervoso autônomo. E aí vai inibir o sistema nervoso simpático e vai favorecer o sistema nervoso parasimpático. Esse sistema nervoso parasimpático vai diminuir o débito cardíaco, vai diminuir pressão arterial e vai diminuir a resistência vascular periférica, vai fazer vasodilatação. Ou se a gente tiver uma pressão arterial diminuída, nossa pressão diminuir, cair, ele vai perceber também, ele está sempre de olho, é um vigia, vai avisar o sistema nervoso central, o trato solitário, que vai gerar uma resposta, vai ativar o sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo vai favorecer o sistema nervoso simpático, vai ser ao contrário agora, e vai inibir o sistema nervoso parasimpático. Isso vai fazer com que o seu débito cardíaco aumente, a sua pressão arterial aumente e a sua resistência vascular periférica faça vasoconstrição. Então, é uma forma do corpo, esses barroreceptores, né, avisam o sistema nervoso central para o corpo tentar manter compensar e manter a sua homeostase. Bem interessante, né? A gente também tem os quimiorreceptores arteriais, que eles também ficam aqui, ó, no arco da aorta e também aqui nas carótidas. E o que esse quimiorreceptor vai fazer, né? Eles são receptores que, diferente aí dos nossos barroreceptores, eles vão perceber a alteração de concentrações no nosso sangue, principalmente pH, oxigênio e gás carbônico. E aí eles vão atuar na ventilação pulmonar e na resistência vascular. Olha que incrível o nosso corpo, né? E aqui eu vou trazer um caso clínico para vocês. Vamos lá, um paciente do sexo masculino, de 62 anos, ao passar pela triagem no hospital, ele apresentou pressão arterial de 150 milímetros de mercúrio por 100 milímetros de mercúrio. Além disso, ele relatou sentir palpitações, visão embaçada e que esses sintomas, né, eram comuns e costumam aparecer diariamente. Outro ponto que ele relatou é que ele possui em casa aparelho de pressão arterial e ele mede a pressão constantemente e constantemente ela dá 140 por 90 milímetros de mercúrio. Pingos, eu pergunto para você, Pingos, qual é o diagnóstico desse paciente?
Então, se os valores normais são de 120 por 80 e o paciente está apresentando 150 por 100, o diagnóstico é hipertensão. Boa, boa. É isso aí, gente. Então, já sabemos esse caso clínico, já conseguimos desvendar esse caso clínico, esse mistério. Eu vou pedir para vocês darem o like nesse vídeo e se inscrever aí embaixo no canal. E até a próxima. Fui! Tchau, pessoal. Agora eu vou tentar fazer o Marco me levar pra tomar aquele milkshake do Bob's.